ele começa, ele faz uma viagem na linha do tempo. E ele dá início lá no matriarcado. O que acontece no matriarcado? As mulheres são soberanas. Por quê? A mulher era considerada sagrada. Porque Gaia, a terra, era considerada sagrada. E por que Gaia era considerada sagrada? Porque Gaia floria, dava frutos para todos, dava caça para todos, brotava animais, brota planta, Gaia alimentava todos os humanos. Gaia é sagrada. E por que a mulher passou a ser comparada a Gaia? Porque ela simplesmente gerava um filho, não se sabia como, não se sabia por quê. Ela alimentava esse filho. Quem é essa mulher? Uma deusa. As mulheres eram tratadas como deusas, realmente. E qual era o papel do homem? A caça e guardar o acampamento, guardar a aldeia. No caso de alguém lá, sempre, às vezes, tinha brigas de aldeias. Esse homem ia, era ele que tomava conta, usava de força para fazer isso. E as mulheres administravam as peles. E era uma coisa muito equilibrada, porque os clãs se dividiam. Não existia família, a gente vai chegar nessa parte, não existia família. Existia clãs. E como esses clãs se formavam? Por afinidades. Então, se tinha 17 pessoas naquele clã e 10 nesse clã, aquela mulher ia distribuir a pele, a caça, para 17 pessoas ali, para 10 pessoas aqui. Todo esse poder, que seria o poder financeiro, era na mão de uma mulher. Então, tem uma cena do filme em que o Ken chega perto dela e, como quem quer namorar, e ela faz assim, ela se estranha e se afasta. Mas a Noite das Meninas, de novo, é porque isso não existia no matriarcado. Homens não encostavam em mulheres. Só existia uma cena em que um homem encostava em uma mulher. O Festival da Fertilidade. Então, não cabia. E homem, biologicamente, obviamente que ele tinha tesão na época. Mas era uma cabeça diferente. Então, ele se resguardava para esse festival de fertilidade, porque ele ia tocar em alguma coisa sagrada. E essa coisa sagrada era a mulher. Então, o universo girava em torno desse feminino. Estamos falando do começo do filme, da Barbilândia. Aí, o que acontece? A Barbie começa a ter pensamentos de morte, né? O que está acontecendo? Uma rachadura. Que rachadura é essa na linha do tempo? Tudo estava indo muito equilibrado, mas a raça humana tem um problema muito sério de ganância e poder. Até que alguma das mulheres começou a tirar esse equilíbrio. E ela começa a querer ser mais soberana do que as outras mulheres. E aí também não cabia mais ficar enaltecendo a mulher como uma deusa, porque ela não era, ela era um ser humano comum. Só que ninguém sabia disso. Então, a gente precisa romper esse fio. A informação tem que chegar. As crianças nascem biologicamente por um homem e por uma mulher. Essa é a rachadura que acontece quando ela começa a ter esses pensamentos, está representando essa mulher que está querendo ferrá-la com o matriarcado. E aí o que acontece? Nós vamos trazer alguém que vai se recusar a ir para o Festival da Fertilidade. Mulheres não menstruavam. Elas iam para o Festival da Fertilidade, passavam 9 meses grávida, ia para a lactação. Na lactação você não menstrua. E detalhe, antigamente não tinha processados, não tinha lactose, não tinha caseína, não tinha nada disso. Glúten. O organismo, ele era biologicamente... Mulheres menstruavam aos 15 anos de idade. Por que você acha que existe a festa do debutante? Onde ela é apresentada para a sociedade. Porque era naquele momento em que ela se tornava uma mulher dentro do matriarcado. Aos 15 anos de idade, ela iria ser iniciada no Festival da Fertilidade. A primeira gravidez iria acontecer ali. Então, vai nascer alguém no meio do matriarcado que vai se recusar a ir para o Festival da Fertilidade. Onde ela está no filme? A Barbie rejeitada. E aí a gente vai chegar, por que ela foi rejeitada? Não tem uma Barbie rejeitada no filme? Não tem uma Barbie que todo mundo teme?
Nossa, você vai falar com ela? Aquela... que eles chamam de estranha. De estranha, a Barbie estranha. Bruxa. E eles chamam de estranha, Então, né? Vai lá consertar com a estranha. Então, essa Barbie estranha é essa mulher que chegou no matriarcado. Chega o dia do Festival da Fertilidade e ela fala, eu não vou. Não, mas como? Não existe eu não vou. Aqui não existe eu não vou. Você tem que ir ao Festival da Fertilidade. Não, eu não vou. E agora? O que a gente faz? A gente não pode fazer nada. A gente tem que ir para o Festival da Fertilidade. Quando a gente voltar, decide o que fazer com ela. E aí, quando eles voltam do Festival da Fertilidade, era uma semana, uma lua, que é o tempo que a mulher estava fértil, e uma lua para que eles se resguardassem. Então, 2 semanas. Quando eles chegam no acampamento, eles encontram a menina urrando de dor e numa poça de sangue. Ela menstruou e teve cólicas menstruais. Então, eles falam o seguinte, bom, a gente não pode mais, não precisa fazer mais nada contra ela. Gaia já se vingou. Isso é vingança de Gaia, que está castigando essa mulher. Joga ela na floresta, a rejeitada, como uma boneca do filme. Só que o que acontece quando tem a rachadura? A Barbie não vai buscar, só tem uma pessoa que pode te ajudar. Quando essa menina chega numa floresta, ela percebendo o que ia acontecer, ela fez uma provisão de alimentos de algumas semanas e ela vai para uma caverna. E aí ela tá ali, ela vou ficar. Enquanto eu puder, eu fico. Aí passa o período menstrual dela, as coisas meio que voltam para o normal. Só que essa mulher não sai durante o dia, porque ela vai ser caçada. Ela pode ser caçada. O que ela vai fazer? Ela vai sair somente durante a noite. É aí onde começa, inclusive, a história do Festival da Lua. Porque a Lua passa a ser a deusa dela. Aí ela passa a sair à noite, porque à noite ninguém vai ver ela ali. E aí, encurtando um pouco a história, os homens caçavam com cachorros, ela não tinha cachorros. Aí, numa noite de lua cheia, ela percebe que um gato está caçando. E aí ela começa a doutrinar o gato para caçar para ela. Isso é uma coisa tão bizarra, gente, que da Idade Média, na caça às bruxas, eles mataram os gatos, porque eram ligados às bruxas, e a peste bubônica chegou. Porque não tinha gato suficiente para acabar com os ratos. Olha até onde vai a história. E aí essa mulher sobrevive, passa a entender de ervas, ela foi a maior bruxa, realmente, da história. E toda vez que alguém precisava de alguma coisa, ia escondidinho falar com essa mulher. A estranha. Ela vai resolver o seu problema. E aí essa mulher chega e outras mulheres já não querem mais aquela obrigação de ir para o Festival da Fertilidade. E começa a chegar perto dela. Você aceitaria que nós viéssemos para cá? Aí esse clã vai crescendo de mulheres, esse círculo de mulheres vai crescendo. E onde elas chegam à conclusão de que a menstruação é sagrada? Elas jogam sangue no chão. Sangue é fertilidade pura, é fertilizante. Começa a nascer muita flor ali, muita planta. Gaia está nos perdoando. Gaia está nos abençoando. Ela vai manter o castigo, porque a gente pisou na bola, mas ela está abençoando a gente de alguma forma. Mas a gente não pode esquecer a lua. Foi a lua que me ajudou. Então, e se a gente começar a plantar nossa menstruação para a lua, para que ela nos dê filhos? Aí elas começam a plantar, a tal da plantação da lua, que as mulheres fazem até hoje. Mas era por mera falta de conhecimento biológico, tá, gente? Elas não sabiam que o sangue era fertilizante, que o sangue ia fazer nascer aquele monte de folhagem em volta. E aí, o que acontece? O Ken vai para o mundo real. Lá no mundo real, ele descobre que os homens têm valor. Ele fica todo empolgado porque alguém perguntou as horas para ele. Os homens começam a prestar atenção no circuito das mulheres e descobre que lá não nasce crianças. Mas por que naquele circuito não nasce crianças? E no nosso festival de fertilidade nasce crianças? Eles se unem e falam, no próximo festival de fertilidade nenhum homem vai participar, só mulheres. Entendeu tudo. Ninguém engravidou. Não, ninguém engravidou, não. Todo mundo menstruou. Todo mundo menstruou. Exato. Ninguém engravidou e todo mundo menstruou. Aí eles falam, a gente tem um papel nessa história e não sabia. Que é onde quem descobre que ele é alguém na fila do pão. Ele não fica lá todo contente que ele descobre que ele é alguém na fila do pão?
Essa é a parte da história onde ele Ele fala que o homem manda no mundo. Ele fala Então, ele quer descobre- levar isso pra lá. Não, porque exato. aí quando o cara descobre que ele é papel importante pro filho nascer, aí, gente, nasce a chamada família, que a etimologia da palavra é escravo doméstico. Pela força, eles escravizam essas mulheres. As mulheres eram escravizadas. Então, se você está achando que o filme da Barbie é uma palhaçada, porque você você desconhece a história realmente. Pela força bruta, eles escravizam as meninas. Quando as mulheres tinham filhos homens, com 2 anos de idade, naquela época amamentava-se há mais tempo, eles tiram esses meninos das mães. Você vê que isso... os guerreiros faziam isso cedo, já inseria os meninos no contexto de guerreiro já muito cedo, porque isso virou um hábito, tirar os filhos das mães e prender as mulheres. Então, fica aí, escravos domésticos, é a etimologia da palavra família. Que é quando eles tomam conta de tudo ali. Quando chega na parte do filme em que elas resolvem tomar conta de novo, a gente já está aqui no presente, no século XXI. Se você pegar do ano 2000 para cá, nunca teve tanta evolução feminina em cargos, política. É do ano 2000 para cá. O século XXI é o século feminino. Século regido por Maria Madalena. Então, as mulheres cresceram muito de 2000 até o presente momento. Na virada do século, elas cresceram muito. Então, quando chega nesse final de filme, que elas vão retomar o que é de volta, é esse século que nós estamos agora. Mas a autora, de alguma forma, a diretora, o que ela está pregando ali que ninguém percebeu? Ela está pregando o equilíbrio. Porque ela está falando assim, mas eu não acho que tem que ser assim. Ela vira para o Ken e fala, vai viver sua vida. Você não precisa de uma Barbie. Você não precisa ser o dono do mundo. Aqui cabe eu e cabe você. Ela está propondo o equilíbrio. Eu não me conformo como ninguém prestou atenção nisso no filme. Porque ela leva isso, né? Nenhum é bom. Nem o patriarcado, nem o matriarcado, Exatamente. né? Nenhuma é desequilíbrio. É igualdade e equidade mesmo, Exatamente. né? São as duas forças, né? Se você é só feminino, não dá. Se você é só masculino, não dá. A gente tem que equilibrar essa balança. Então, ela veio trazer na história, como a história aconteceu, para chegar no futuro e falar, vamos equilibrar essa balança. Aonde está essa cartilha feminista, pelo amor de Deus? É isso. Me expliquem aí, eu quero que alguém me explique. Cadê essa carteira feminista?